Tipo assim, isso te dá uma realização pessoal, velho, imensa. Tipo como você conseguiu um emprego. Pra gente lá, cara, a gente tomar um uísque que a gente gosta e sentir uma nota, porque assim, a maioria das vezes a gente comenta, sabe? O que você sentiu, gostou e não, tal. É uma realização, cara. E, assim, vou abrindo mais aqui agora, sabe? A nossa vida mesmo. O uísque, cara, ele te proporciona, porque assim, aqui a gente tá em um ambiente muito agradável e um ambiente, de certa forma, assim, do Santa Zoeira, que vem do Santa Carona e tudo mais. Eu sou muito mais amigo das pessoas da confraria do que eu era antes. E isso, principalmente assim, alguns que são mais gente boa que outros, você vai acentuar isso. Mas sem o uísque, cara, eu acho que eu não ia ser tão próximo do Pedro como eu sou hoje. Eu era amigo do Pedro. Mas hoje, é um assunto em comum, né, cara? Cara, é um assunto em comum. A gente... Hoje em dia, cara, a gente conversa muito, a gente, assim, se encontra mais, a gente partilha mais coisas. Eu não teria conhecido o Renato se não fosse através do uísque. Cara, eu tenho amigos hoje que tipo assim, eu tinha deixado de ser amigo há um tempo atrás, que viu que a gente tem o Instagram, né, Dantas Whisky Anápolis, começou a perguntar, jantei na casa do cara, entendeu? Então, assim, tem um laço de amizade que eu não sei como que o whisky consegue gerar isso, cara. Mas é impressionante. É impressionante mesmo. Quando a gente tava falando sobre o apostolado da amizade, né? A gente fala que a amizade é todo assunto em comum, né? Que gera uma ida e um retorno. Então, quanto mais experiências de vida a gente tem, mais a gente tá apto a ter contato com mais pessoas. Perfeito. E a gente consegue ter esse relacionamento. O uísque seria uma skill a mais. Perfeito. Então, o cara que entende de música, o cara que entende de futebol, o cara que entende de uísque, ele tá mais propenso a conseguir evangelizar melhor. Não, e eu até ia chegar nisso pra gente poder finalizar o programa. Não sei como que tá aí, mas é porque, pô, até agora a gente falou muito pouco do sobrenatural. Uhum. Mas tava tudo implícito aqui na conversa, velho. O Tipo Renato assim, comentou muito, inclusive. Exatamente, indiretamente. A gente falou sobre uma coisa bem feita, sobre uma coisa que é artística até, uma coisa que é pensada pra... Não é uma coisa que é feita Tem beleza nisso aqui. Ao acaso, exatamente. Tem uma arte aqui no fundo. É uma coisa que aspira ao belo, pelo menos. Se não alcança, pelo menos aspira. Você não tá entendendo o nosso conceito de arte? Assiste nossos 2 podcasts sobre arte, que vale muito a pena. Vale o parênteses de novo, né? Mas assim, indiretamente, a gente tá falando disso. Pô, é uma coisa bem feita, é um trabalho bem feito. É um ambiente de apostolado mesmo, de amizade. Pô, você cria vínculo com a pessoa. Então esse episódio de hoje, pra mim, pô, sei lá, pode ser que a galera não curtiu, mas pra mim tá massa pra caramba, velho. A gente falou muito pouco de Deus aqui, assim, diretamente, mas indiretamente tava implícito no assunto, a gente tava falando a gente falou sobre boas, virtude, o fato da pessoa poder saber beber, inclusive... A quantidade. Não faz sentido isso aqui que a gente tá fazendo se a pessoa não sabe beber, porque se for simplesmente pra perder, pega o Red Label que tá aqui atrás aqui de mim, bebe álcool e mete uns... E pega lá, álcool cara... de posto e vai, entendeu? Sem a virtude, isso não faz sentido. E assim, a gente estabeleceu regras internas, intrínsecas, que os dois sabem muito bem disso, assim, lá tem gente, assim, eu falo lá na confraria que a gente participa, que é a nossa, que eu não falo que é minha, é nossa, não temos ocasiões lá de tomar muito uísque, a gente regra o uísque, entendeu? A gente fala assim, olha, é X tanto de 5 ml quase por pessoa. Poderia beber mais, mas vamos parar aqui. Exatamente. Isso. A gente não tem, tipo assim, eu mesmo assim... Se passou da apreciação, já perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Virtude exata. Tipo, poderia beber mais um pouquinho, mas é tantos ml. É a famosa temperança, né? Exatamente, é isso aí. Assim, teve caso de ter alguém bêbado lá? Cara, bêbado, eu poderia que falar assim, olha, talvez teve um caso, que foi no primeiro encontro. Depois daquilo a gente estabeleceu essa regra. Hoje em dia, é tão massa, assim, eu queria falar de mais coisa aqui, mas já que entrou nesse assunto, cara, o Gabriel, que é o cara fundador comigo nisso, que é eu e ele, um cara assim, que eu fiquei muito amigo dele mesmo, hoje em dia, por conta do uísque. É um cara assim, eu tinha uma amizade, hoje eu quase que ele é assim, meu braço direito em tudo, velho. Já fiz trabalho com ele por conta disso. E é um cara, e é tão massa esse, entre aspas aqui, né? Essa vinculação de amizade, apostolado e tudo mais, que não é nada
não tem regra, não, é muito light. Quando você, tipo assim, não é premeditado, nunca é falado disso. A gente nunca falou quase de amizade lá, mas sem querer a gente virou muito amigo. É uma aliança tão forte que tem ali, cara, que exatamente. Não tem como falar. O Neiva tava comentando que a amizade ela começa quando você tá numa conversa e a pessoa vira e fala assim, nossa, você também? Achei que era eu sozinho, saca? São interesses em comum, né? Exato, Exatamente. E a confraria ela é basicamente isso, né? Uma pessoa que, tipo assim, tem interesse, ou porque já sabe, ou porque tem interesse em saber, acaba entrando e aí depois vai se expandindo pra outros lados. O negócio você falou, começou com isso, agora eu tô trabalhando com o cara. Depois, sabe? É desse jeito. É assim, a gente, principalmente... Pra quem não sabe, a confraria não tem nada de assim, não tem nada vinculado à religião. Vocês não matam bode, Nada. não tem ritual de iniciação. O Gabriel, meu brother tá demais... vendo aí, ó, que bonitinho, ó. O Gabriel, meu brother demais, o Gabriel, ele é evangélico. Cara, e que bom que ele é evangélico. Nunca falei nada que eu sou católico pra ele. Ele sabe, claro. Mas eu nunca falei nada disso pra ele. Só que a gente tá ali convivendo. Talvez tem muito grupo de jovens aí, cara, que não tem uma convivência com outro cara. E aí que apostolado, que evangelização é essa? Eu nunca busquei falar de Deus lá. Mas eu não preciso, cara. Não, e a lógica é exatamente essa, né? A lógica é exatamente essa. Você não transformar o lugar num grupo de oração, né? O padre Rafael, na entrevista que ele deu lá pro Santa Carona, é uma coisa que ele fala sempre, né? Ele fala assim, pô, encontrei com um santo, ele conviveu com São José Maria Escrivá, morou com ele. E poucas vezes eles falaram, em conversas comuns, sobre assunto sobrenatural. Abertamente, falar sobre Deus e tudo. Geralmente falava sobre música, falava sobre, sei lá... Ele morou com São José Maria na mesma casa. E eles falavam sobre coisas comuns, mas ele falava que ele tinha um modo diferente, era um modo sobrenatural. Tipo, o cara era um santo, o cara, quer dizer, foi um santo, né? São José Maria foi um santo. Então um cara que, pô, era totalmente diferente. O padre Rafael morou com o cara e não precisava ficar o tempo inteiro. Ah, é assim, Deus fala isso, o mandamento isso, a Bíblia aquilo. Pô, você vai até afastar o cara, velho. Qual que é a oportunidade que a gente tem de, às vezes, evangelizar um colega de faculdade? É mesmo exemplo de Cristo, né? Ele falava por parábolas. Tem Exatamente, o próprio padre Rafael, numa daqueles recolhimentos, ele dá um exemplo do São José Maria Escrivá, que ele cita uma cobra que mora no aquário e pega um rato. E ele conta uma história toda para depois fazer uma analogia com o pecado. Exato. É o exemplo claro. Tipo assim, Jesus viveu 33 anos. Ao longo dos 33 anos, o que foi que ele mais pregou? Aí a pessoa pode falar, o reino de Deus? Não, isso aí foi nos últimos 3 anos. O que ele mais pregou foi exatamente o que não tá escrito no Evangelho. Ele acordando cedo, saca? Trabalhando de carpinteiro. Essa foi a maior pregação de Jesus. Foram praticamente 30 anos. Tomando vinho. Literalmente trabalhando com São José ali, cara. Pode tomar vinho. Sabe? Negociando com o cliente, entregando no prazo, preocupado com o fornecedor. Vendo se a mesa tá manca ou se não Então, tá. Busca lá o quantitativamente, a maior pregação de Jesus foi essa, saca? Que é a parte que não tá no Evangelho. E eu acho que a gente tá perdendo tanto isso, né? Que é que ele realmente transformar todos os nossos tipos de apostolado em minis grupos de oração. Exatamente. Salvo um exemplo agora, até não vou entrar em detalhes. Não que seja errado também. Se você tem um grupo de oração, beleza, mantém. Se a proposta for ser um grupo de oração. A proposta aqui não é o caso, entendeu? Tem um membro nosso lá, um colega, um confrade, né? Que tá com um problema familiar, tá, o pai tá internado. E eu vi um monte de gente se solidarizar. Lá eu tenho três confrades que trabalham comigo, nós 3 mandamos mensagem pra ele, tá, ó, como é que tá, precisa de alguma coisa, estamos aqui, estamos às ordens e tal. Então, tipo assim... Aí, salvo engano, até tem, agora eu não posso afirmar que são as palavras do próprio Cristo, mas salvo engano, sim. Ele diz mais ou menos assim, Pai, eu não lhe peço que lhes tire do mundo, mas que os livre do maligno. Né? Ou seja, o mundo, o paraíso, né, a terra foi feita por Deus para nós. O mundo é bom. Deus olhou pro mundo e viu que tudo isso era bom.